E agora a gente troca de assunto, vamos para a economia dos Estados Unidos, porque nesta semana a decisão do Banco Central, Federal Reserve de lá, foi de reduzir as taxas de juros em 0,5 ponto percentual para até 5% ao ano. É um movimento importante que não acontecia desde a pandemia, há 4 anos. Essa redução nas taxas tende a favorecer investimentos de maior risco no mercado, incluindo as commodities agrícolas. Na contramão dos Estados Unidos, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu elevar as taxas de juros aqui no Brasil. O aumento foi de 0,25, o que levou a Selic para 10,75% ao ano. A alta recente do dólar e as incertezas em torno da inflação foram alguns dos motivos que justificaram esse aumento. Essa foi a primeira vez em mais de 2 anos que houve uma elevação na taxa de juros aqui no Brasil e a primeira vez do início desse governo Lula III. A economia está piorando ou está melhorando? E o que a gente pode esperar para o agro brasileiro? Para tratar destes temas, a gente conversou e convidou, melhor dizendo, o Roberto Padovani, que é economista-chefe do Banco BV, e o Felipe Serigati, que é pesquisador do FGV Agro. Sejam muito bem-vindos. Eu começo saudando aos dois e me dirigindo primeiramente a você, Padovani. Como é que a queda de juros nos Estados Unidos e a alta dos juros aqui no Brasil vai impactar a economia nos próximos meses? Oi, prazer falar com vocês. Bom, acho que essa decisão que a gente teve essa semana foi muito importante, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Nos Estados Unidos, a expectativa de novos cortes à frente deve favorecer fluxos capitais para os mercados emergentes e, ao mesmo tempo, o Brasil talvez seja o único país subindo taxa de juros. Isso significa dizer que a gente deve estabilizar esse dólar num patamar mais baixo, a gente estima aí na casa de 5,30, e esse diferencial de juros deve, em parte, compensar as apreensões que a gente tem em relação ao tema fiscal. Portanto, eu acho que esse quadro de taxas de juros no mundo hoje acaba favorecendo o Brasil no sentido de fluxos capitais e um dólar menos pressionado, mas ainda assim competitivo na casa de 5,30, como eu comentei. Importante o que você coloca, então, mais fluxo para o Brasil, puxado por essa atratividade das taxas de juros, né? Na outra ponta, eu gostaria de saudar você, Felipe Serigati, e te perguntar, no agro brasileiro, a gente sempre observou uma correlação entre as taxas de juros nos Estados Unidos e os índices de commodities agrícolas. Uma queda na taxa de juros dos Estados Unidos significa que vem pela frente alta para commodities agrícolas? Olá, Keren. Olá, Padovani, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Pois é, então existe essa correlação, é uma correlação negativa, embora não seja uma correlação de -1, né? Não é uma correlação perfeita, mas olhando para o lado financeiro, é justamente isso que a gente encontra, né? Então, em ambientes em que a taxa de juros real dos Estados Unidos fica menor, então ativos mais arriscados acabam ficando mais atraentes ou acabam encontrando maior espaço ali entre os investidores. Entre os ativos estão justamente esse grupo chamado commodities. No entanto, isso é do lado financeiro, né? Além do lado financeiro, e felizmente agora voltando à normalidade, diferente do que foi na década de 2010, os fundamentos pesam mais. Então, para dizer, olha, o que vai acontecer com cada commodity, tem que olhar os fundamentos. Por exemplo, a gente está aqui no Brasil, na perspectiva de reversão do ciclo pecuário, em algum momento lá de 2025. Isso significa que você deve ter um aumento de preço ali na cadeia de proteína animal, notadamente do lado dos bovinos. E isso não está associado necessariamente à mudança de juros nos Estados Unidos. Por outro lado, se for se confirmar as projeções que o USDA tem colocado para a safra de grãos, vamos colocar aqui no caso brasileiro, né, para a safra de soja, uma safra cheia, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, como também na Argentina, não há taxa de juros nos Estados Unidos que vai fazer com que esse preço ganhe uma sustentação muito relevante. Então, do lado financeiro, exatamente esse clima, um ambiente que permite uma elevação dessas cotações. No entanto, tem peso maior, felizmente, o lado dos fundamentos. Importante essa questão, não é automática a correlação entre queda de juro e melhoria no preço de commodity, porque há esses outros fatores colocados pelo Felipe. Eu volto com você, Padovani, na sua primeira participação você apontou uma projeção de dólar a 5,30, puxado por alta de juros aqui,
queda de juros lá fora, deixando o capital buscar mais atratividade, entrando para buscar essa recompensa aqui no mercado brasileiro. Há bancos prevendo que o dólar vai ultrapassar R$6, inclusive em função da piora fiscal. Você realmente acredita que o dólar está mais para 5, 5,30 do que para 6? Bom, isso aí é uma questão de tempo, viu, Kellen? Eu acho que no curto prazo não existe pressão sobre a moeda, acho que a gente pode ficar tranquilo, porque se a gente olhar o comportamento do câmbio nos últimos 25 anos, a variável que mais influencia o mercado cambial certamente é diferencial de juros, e como eu falei, a gente tem um movimento atípico de alta aqui no Brasil e queda lá fora. Então, o Brasil se torna mais atrativo e atrai fluxos e, portanto, controla o dólar. Agora, ao longo do tempo, pensando mais aí para o segundo semestre de 2025, o Brasil caminha para ter um sério problema na área fiscal, a dívida não vai parar de subir, ela não se estabiliza, e a gente pode ter um contexto global em meados de 25, caso o Trump seja eleito, de turbulência geopolítica associado a políticas que geram inflação nos Estados Unidos e, portanto, limitam o corte de juros lá fora. Então, o cenário global ele pode ser um gatilho para que os investidores fiquem mais atentos aos riscos locais. Fundamentalmente, a gente está falando aqui da questão fiscal. Mas eu acho que esse é um tema de médio prazo. No curto prazo, o Brasil segue tentando equilibrar as contas públicas, o mercado aparentemente satisfeito com isso e, fundamentalmente, fluxos de capitais de curto prazo vindo para cá, atenuando a pressão na moeda. Interessante. Me permita aprofundar uma questão. Você fala de uma questão de temporalidade, ou seja, no curto prazo uma taxa mais para 5,30, no médio e longo prazo a piora fiscal aqui no Brasil puxaria o dólar mais para cima em relação ao real. E você adicionou o fator externo, usando um elemento que é a possível vitória de Trump. Você considera, então, que o candidato é um favorito e ele pode gerar impactos de qual maneira nos mercados globais a ponto de uma questão de contexto geopolítico pior que você mencionou? Ou você ainda considera a Kamala uma também favorita nessa disputa acirrada e que tipo de efeito isso geraria no mercado global? A gente está entendendo essa eleição nos Estados Unidos como uma eleição crítica para a definição dos cenários. As nossas consultorias nos Estados Unidos estão divididas. Uma delas aponta a chance do Trump, a outra da Câmara, são critérios diferentes, uma eleição apertada. A gente está tentando ser um pouco mais cauteloso, mais conservador, considerando a hipótese do Trump. Nesse caso, são dois impactos principais sobre a economia brasileira. O primeiro deles é que se espera que uma gestão republicana seja mais combativa na questão comercial chinesa. Portanto, você fecha a economia, impõe tarifas, isso desacelera a economia chinesa e, portanto, reduz a demanda global por matérias-primas, o que acaba desfavorecendo a moeda brasileira. Commodities é uma das variáveis que explicam o câmbio. O segundo canal, Kellen, é justamente política interna. Você tende a manter os estímulos fiscais, fecha a fronteira para a imigração, portanto, reduz a oferta de mão de obra, e aí você tem uma combinação de expansão fiscal com aumento da renda, sem possibilidade de vazamento via importações, porque você vai estar justamente fechando a economia para as importações chinesas. O resultado é uma inflação mais resistente à queda, e, portanto, um Banco Central norte-americano mais cauteloso para continuar o processo de corte de juros. Com juros elevados nos Estados Unidos, os fluxos ficam menos intensos para os emergentes. E aí, o que nesses momentos acontece normalmente, com tensão geopolítica, juros mais elevados, é investidores mais avessos a risco e olhando com mais cautela questões locais. Aí nós vamos entrar aqui com a nossa contribuição no Brasil, uma péssima sinalização do ponto de vista fiscal. Muito bem, está esclarecido. Obrigada, Padovani. Felipe, eu volto para você, a gente sai do cenário global e me chama a atenção uma questão do plano doméstico, né? Nessa semana, especialmente no noticiário do agro, uma empresa de um grupo varejista da área de insumos entrou em recuperação judicial. E aí as preocupações sobre a saúde financeira de empresas e de produtores do agro, em função das margens mais estreitas recentemente, voltaram à tona. Há motivo para se preocupar com a saúde financeira do agro em discussão desses pedidos de RJ? Pois é, então vamos lá, né? Então esse instituto, né, da recuperação judicial, ele não é tão longo assim, né? Então é relativamente recente dentro do universo agro. Então, o pessoal ainda está testando as capacidades e onde que pode ser utilizado esse instrumento, mas de fato, né, a gente tem diversas histórias de recuperação judicial dentro do universo agro.
Por um lado, a gente está operando com margens mais estreitas, sem dúvida alguma, embora as margens observadas nos anos de 2020 para cá, aquelas margens eram fora do padrão, né? Então, dizer que aquilo era o normal, é pouco usual, né? Pouco usual isso daí. Mas vamos lá, o que a gente tem aqui é, de fato, uma fração dos produtores está iniciando o ciclo 24-25 ou 24-25 com caixa bem estreito, tá? Vamos lembrar, nós tivemos na safra 23-24, 22-23, aquela safra recorde. Então, para a economia como um todo foi bom, produção recorde, mas derrubou preço e já comprimiu a margem de uma fração significativa do setor. Agora, na safra 23-24, tivemos alguns produtores com quebra, o que gerou esse pedido maior por recuperação judicial. Olhando para frente, aproveitando aqui o cenário descrito pelo Padovani, curto prazo, agora aqui o segundo semestre, mercado interno aquecido, então vamos pensar em proteína animal, tem demanda para absorver esses produtos, a preocupação agora no curto prazo é justamente o quê? Aguardar a chuva, né? Vamos ver quando é que São Pedro manda essa chuva, deve mandar em algum momento do quarto trimestre. No entanto, todos esses riscos que o Padovani colocou afetam diretamente a rentabilidade do setor. Tem coisas boas, coisas ruins. Só aproveitando um gancho, vamos imaginar a eleição do Trump. Se o primeiro mandato do Trump servir como referência e esse atrito comercial com a China vier de fato, vamos lembrar que no primeiro mandato isso abriu oportunidade para exportações de grãos brasileiros para a China em detrimento do nosso grande concorrente, que é os Estados Unidos. Muito bem. Para a gente fechar, eu tenho 30 segundos com vocês. A pergunta que está na tela, Padovani, a economia está melhorando ou piorando? A economia está piorando. A gente está muito bem hoje, mas uma preocupação fiscal grande, juros subindo aqui, desaceleração contratada, mais tensão política, incerteza no cenário global, são fatores que fazem com que 2025 seja um ano um pouco mais complicado do que a gente viveu nesse momento. Muito obrigada. Para o agro, a situação está melhorando ou piorando, Felipe? Então vamos lá, né? Para o agro vai depender primordialmente do que São Pedro nos reserva. Agora, quando a gente olha para a economia brasileira, estou alinhado com o Padovani, a fotografia está boa, o filme é preocupante. No curto prazo a gente está se divertindo nessa festa, mas a conta vai chegar muito em breve. Muito obrigada, Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV, Felipe Serigati, pesquisador do GV Agro. Voltem sempre, uma satisfação ouvi-los.